Olá! Hoje, vamos mergulhar na obra Ame a Sua Igreja, de Tony Merida, para redescobrir o profundo valor e a beleza que existem na comunidade da igreja local. Sabe, uma beleza que, muitas vezes, na correria do dia a dia, acaba passando despercebida. E para a gente começar essa conversa, vale a pena conhecer uma história real. Uma que ilustra muito bem como algo de imenso valor pode ser completamente ignorado quando estamos simplesmente apressados ou distraídos. Então, vamos tentar imaginar a cena. É uma manhã fria, agitada, numa estação de metrô em Washington, D.C. Em meio à correria de milhares de pessoas indo e vindo, um músico de rua começa a tocar. Parece um cenário comum, né? Algo que a maioria das pessoas nem notaria. Só que havia um detalhe extraordinário. Aquele músico não era um artista qualquer. Era ninguém menos que Joshua Bell, um dos maiores violinistas do mundo. E o violino nas mãos dele, uma verdadeira obra-prima, um Stradivarius de valor incalculável, tocando uma das músicas mais complexas já escritas. E o resultado? Bom, de mais de 1.000 pessoas que passaram por aquele espetáculo gratuito e de valor inestimável, apenas 7. 7 pessoas pararam para de fato ouvir. A grande maioria, consumida pela pressa, simplesmente ignorou a beleza que estava bem ali, diante dela. E essa história nos leva a uma pergunta fundamental. Será que, de um jeito parecido com o daquela música no metrô, nós também não estamos ignorando uma beleza igualmente preciosa que está bem diante de nós? A beleza da igreja. Para a gente conseguir enxergar esse valor, é preciso ajustar a nossa perspectiva. É necessário olhar para além daquilo que é visível, para uma dimensão que é cósmica, que é eterna. Veja bem, o valor da igreja é definido, antes de mais nada, pelo amor de Cristo. A Bíblia nos diz que ele a ama como um noivo ama sua noiva, a ponto de entregar a própria vida por ela. O texto bíblico reforça esse valor imenso, afirmando que a igreja foi comprada com o seu próprio sangue. Isso estabelece um preço que transcende qualquer avaliação humana. Não se trata de uma mera instituição. É um verdadeiro tesouro divino. A dimensão dela é de fato cósmica. A igreja é como um palco, onde a sabedoria de Deus, em suas muitas formas, é exibida para todo o universo espiritual. Ou seja, tem muito mais acontecendo em uma congregação do que os nossos olhos podem ver. Tendo estabelecido seu valor, vamos tentar entender agora o que a igreja é em sua essência, usando algumas metáforas bíblicas que são muito ricas. Em primeiro lugar, a igreja é a família de Deus. Ao crer em Cristo, não se ganha apenas um relacionamento com o Pai. A pessoa é adotada em uma família nova e imensa. É um lugar de pertencimento, de identidade e de cuidado mútuo. Em segundo lugar, ela é o corpo de Cristo. Assim como um corpo é composta de muitos membros diferentes, cada um com uma função vital, única. Isso revela uma profunda interdependência, onde todos são indispensáveis e todos estão unidos sobre a liderança de Cristo, que é a cabeça. E por fim, a igreja funciona como uma embaixada do céu. É como se fosse uma pequena colônia do reino de Deus aqui na terra. Seus membros são cidadãos do céu, vivendo de uma maneira que demonstra para o mundo os valores e a realidade do reino que está por vir. Diante de tanto valor e de uma identidade tão rica, como é que isso se traduz na prática? O livro de Tony Merida nos apresenta não uma lista de deveres, mas privilégios de quem pertence a essa comunidade. São 8 ações que dão vida a essas metáforas. Começa com a decisão de pertencer de verdade, que se expressa no ato de acolher e de cuidar uns dos outros, tornando a ideia de família algo real. E isso leva a servir ativamente, onde cada pessoa, como parte do corpo, usa seus dons para o bem de todos. E essa vida em comunidade é sustentada ao congregar fielmente, honrar a liderança, testemunhar da esperança que se tem e comissionar outros para que a missão possa avançar. O ponto central aqui é uma mudança de mentalidade. É deixar de ser um consumidor passivo de serviços religiosos para se tornar um participante ativo, um servo, um colaborador que de fato contribui para a saúde e o crescimento da comunidade de fé. E para concluirmos, a experiência na igreja local não é um fim em si mesma. Ela nos conecta a uma esperança gloriosa, a uma realidade que ainda está por vir. A igreja local é, em sua essência, um gostinho do paraíso. É uma pequena amostra, sabe, uma prévia, do que será a grande reunião celestial de todo o povo de Deus. Desse modo, quando a igreja se reúne, algo extraordinário acontece. A realidade futura invade o presente.
A glória e a comunhão que um dia serão plenas são experimentadas hoje, aqui e agora, em comunidade. E esta análise nos deixa com uma pergunta para reflexão. Diante de toda essa beleza, de seu valor eterno e de seu propósito cósmico, como podemos, individual e coletivamente, amar mais profundamente a nossa igreja?